Olá, professores. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma ATPC de Química e Física da Diretoria de Ensino de Suzano. Para quem ainda não me conhece, sou Luciana Tamamoto, PCNP de Química e Física. No início do ano letivo, nós solicitamos um levantamento de dados para vocês, professores, onde havia uma questão que vocês sugerissem temas para serem trabalhados nas ATPCs de Química e Física. E eu pude perceber que um dos temas sugeridos era a ficção científica. A partir dessa constatação, né, a partir dessa verificação, eu iniciei uma busca sobre a temática e com foco na análise, né, de que forma os componentes poderiam ser associados ao universo da ficção científica. Encontrei um professor de uma outra diretoria de ensino que desenvolve um trabalho. Fiz o convite e ele aceitou estar aqui conosco, né, hoje, e aproveito agradecer a presença do professor João, que logo mais farei a apresentação formal dele. A propósito, gostaria de solicitar aos professores que ainda não responderam ao levantamento de dados, que por favor o façam, porque é muito importante para nós, para condução, elaboração, preparação das ATPCs. Articulando os materiais oficiais, né, da Secretaria com os filmes de ficção científica, nós buscaremos trazer algumas sugestões de atividades e associação de objetos de conhecimento ou conteúdos, né, como um elemento que possa contribuir para a elaboração das aulas do professor. Também, né, no planejamento das aulas. Relembrando os nossos combinados, né, de postar as dúvidas no chat, onde eu vou estar interagindo com vocês em tempo real, registrar a TPC no nosso diário de bordo, conforme nós já conversamos na primeira ATPC, né, com as possíveis ideias que possam surgir no decorrer da nossa conversa. Esse diário de bordo pode ser o diário físico, né, como um caderno, ou um diário digital, como um documento compartilhado do Word, por exemplo. Os nossos contatos, reiterando aqui, né, que nós temos os grupos de WhatsApp para troca de materiais, experiências, além do e-mail institucional, que é o canal oficial de contato entre nós aí. E a avaliação e o registro de frequência da ATPC, que vai ser feito em formulário específico, conforme já é a nossa prática. Gostaria de agradecer o professor João Vitor Pires Afonso, que é lá de uma outra cidade, um pouco distante daqui, ele vai se apresentar para vocês já já. Gostaria também de agradecer o PCNP de Física da Diretoria de Ensino de Tupã, o José Rubens, e também todos os professores que acompanharão essa ATPC, meu muito obrigada. Vamos apresentar agora os objetivos da ATPC. Esses objetivos estão presentes na pauta completa, que estará disponível para vocês na descrição do vídeo e também no site do Núcleo Pedagógico, assim como todos os outros materiais. Um dos objetivos é apresentar brevemente o contexto histórico sobre a origem do cinema. Estimular a interpretação e a percepção dos professores de Química e Física em relação às temáticas abordadas em filmes de ficção científica e relacioná-las a seu componente curricular. Analisar como o componente curricular ministrado pode ser associado à ficção científica. E, mais uma vez, solicitar o preenchimento de formulário específico para o levantamento de dados dos professores das disciplinas,
como um banco de dados de sugestões de temáticas para serem desenvolvidas. Lembrando que a importância desse formulário, do preenchimento desse formulário, é para que nós possamos caminhar junto com a necessidade que vocês apresentarem, né? Então, por gentileza. Muito obrigada. Bom, através dessa imagem, nós gostaríamos, né, de refletir um pouco sobre as potencialidades, né, desse tipo de contextualização. Algum de vocês já conhece essa imagem? Já viram, né, alguma vez essa imagem em alguma história em quadrinhos ou em algum site, algum filme? Se interessam pela temática da ficção científica? Né? Então, por favor, gostaria que vocês interagissem pelo chat, eu estarei acompanhando ao vivo, e daí a gente pode traçar uma conversa a partir das observações de vocês. Nós estamos falando aqui, né, do universo dos super-heróis. E, nesse universo, existem alguns super-heróis, fazendo uma busca rápida aí, que atuam como professores, né, dentro da sua, entre aspas, rotina, né? Um deles é esse da foto, o professor Xavier, que aparece nos filmes do X-Men. Então, qual é o papel do professor dentro do universo dos super-heróis, né? Dentro da ficção científica? Nesse caso, né, a gente pode dizer que Charles Xavier, que é o professor, ele tem ideais de humanidade muito bem definidos, né? Ele reuniu pessoas com habilidades diferenciadas dos seres humanos normais. Foi aí que surgiram os X-Men, uma equipe de mutantes que enfrentaria opressores e é liderada pelo professor Xavier. Mas quem já acompanhou os filmes, quem já viu alguns filmes, né, pode perceber que ele não foi somente um mentor e conselheiro desses mutantes, né? Ele conseguiu oferecer para esses estudantes toda a educação necessária para que eles se tornassem, né, cidadãos. Ele foi além do que ele poderia ensinar, vamos dizer assim. E conforme o professor Xavier ia se aprofundando, né, em outros campos, em diferentes campos, ele ia passando tudo isso para os seus aprendizes. E a gente percebe isso no decorrer dos filmes, né? Então, a gente pode dizer que ele foi um verdadeiro herói, não podemos, né? Será que a gente pode dizer que o professor Xavier foi um exemplo? E daí, a partir, né, dessa reflexão, a gente pensa no papel do professor, né, diante, né, dos seus alunos, seja na vida real, seja na ficção. Então, uma sugestão de reflexão para que nós possamos aí pensar no papel do professor. Em relação às competências e habilidades que serão desenvolvidas a partir dessa metodologia de trabalho, eu trouxe aqui a competência 2 da Base Nacional Comum Curricular, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Trouxe também a competência 3 do currículo paulista da etapa do ensino médio. Estamos aqui falando de competências gerais. Investigar situações-problema e avaliar
aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, de comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, as TIDIC. E trouxe também as habilidades do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, o material do São Paulo Faz Escola, que é o que está valendo para as segundas e terceiras séries do ensino médio. Existem ali habilidades relacionadas com as competências gerais, tanto da base, né, quanto do currículo paulista. Então, deixei o link aqui no material para que depois vocês possam fazer a pesquisa. Lembrando que primeira série do ensino médio, nós já temos o currículo paulista, e segundas e terceiras séries do ensino médio é o material do currículo oficial, o material de São Paulo Faz Escola. Bom, agora vamos à apresentação do professor João Vitor. Eu vou baixar minha tela, ele vai apresentar a dele. Mais uma vez, professor João, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e reitero, é um prazer estar aqui com você hoje. A sua palavra. Então, primeiramente, olá a todos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu começar a apresentar aqui. Obrigado também a todos os professores que estão aqui, ouvintes, que eu vejo que nessa epidemia nós tivemos que ressignificar os nossos meios de estudo, nosso meio de aprendizado para passar para os alunos. E um dos meios de saída que eu pude achar aqui foi trazer essa parte da ciência na ficção científica. Então, a gente vai abordar um pouco disso, né, ao decorrer da minha apresentação, tudo. Agradeço a Luciana por essa oportunidade, a todos vocês novamente. E, primeiramente, eu vou começar me apresentando, né? Como a Luciana disse, meu nome é João Vitor Pires Afonso. Atualmente tenho 22 anos. Sou natural de Bauru, São Paulo. Eu me formei em licenciatura em Física na Unesp de Presidente Prudente. Atualmente também estou fazendo mestrado nessa mesma área de atuação em Física, que é Ciências dos Materiais. Sou um amante da ciência, sou esportista também. Eu trabalho também sou colaborador do grupo que nós chamamos de Nós, onde que nós mexemos com agrotóxicos, pesticidas, dentre outras coisas. Tive a iniciação científica durante a minha graduação na área de cerâmica e resíduos sólidos. E hoje eu tenho uma linha de pesquisa na área de agrotóxicos, é onde que eu trabalho nesse grupo Nós. E também sou integrante do Show da Física. E deixei aqui embaixo o meio de contato comigo para vocês estarem me acompanhando. Então, vamos lá. Como eu disse, atualmente a gente se deparou com uma situação muito que ninguém esperava, para falar a verdade, né? Ninguém esperava que nós iríamos entrar numa epidemia que todo mundo ia ficar trancado na sua casa, né? Então, eu estou trazendo aqui um novo meio de a gente poder chamar a atenção dos alunos, para a gente trazer totalmente o interesse deles. E o tópico principal, que é o momento de tudo, é os super-heróis, que foi o Vingadores, o pessoal da DC, que trouxe toda essa tona de filmes, que trouxe um sucesso e tanto aos dias atuais. E a pergunta que eu trago a vocês é: superpoderes são possíveis? Então a gente vai começar a analisar super-heróis um de cada vez, para a gente analisar se superpoderes na nossa realidade é possível, porque isso a gente consegue introduzir nas nossas matérias, tanto física, tanto química. Então vamos lá. Por que a gente vai utilizar esses filmes para a gente ensinar? Porque os alunos, às vezes, têm falta de interesse na nossa matéria. Muitos alunos não têm o interesse em exatas, né? Física e química, por exemplo. Então, muitas vezes também acaba sendo temas muito difíceis, e os alunos não conseguem compreender. Mas, tirando esses pontos ruins dos alunos, também é algo inovador para a gente trazer esse filme. Porque foge da normalidade, foge do padrão que a gente acaba seguindo. E os alunos adoram essa novidade. Então, vou trazer uma breve introdução do que foi o primeiro filme.
O primeiro filme foi no cinema, então teve origem do cinetoscópio, que é essa máquina enorme que a gente vê aqui. A pessoa colocava o olho ali em cima e ficava olhando. E passava o filme um de cada vez. Se você lembrar, aquele filme que você via cena por cena, como se fosse foto por foto, é basicamente esse. Então o observador ficava olhando durante 15 minutos as imagens do interior da câmera escura, por um orifício onde colocava os olhos, que é a representação dessa imagem aí. E nos dias atuais, os filmes eles evoluíram muito. Ganhou som, ganhou cor, inovou na tecnologia. E teve efeitos especiais que revolucionaram a criação cinematográfica. Então, sem perder o encanto, a sua capacidade de comunicar, informar e fazer rir, chorar, emocionar e fazer as pessoas sonharem com os bons filmes. Então, além de poder proporcionar tudo isso, traz nosso entusiasmo. A gente fica ansioso. Nossa, será que vai ter um filme novo desse? Será que a gente vai conseguir ter outra sequência dele? E a gente fica ansioso. E por que super-heróis? A gente pode ver que o filme Vingadores teve uma trilha de filmes para chegar no último Vingadores, que é o Vingadores Ultimato. Então, eu trouxe uma cena que comoveu muito. Vou estar seguindo aqui. Bom, não sei se o som apareceu aí para vocês, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês foi o entusiasmo da galera. Você viu o cara filmando, pulando tudo. Só que se vocês verem se vocês colocarem no YouTube assim, cena dos Vingadores cinema, vocês vão se deparar com exatamente essa cena, o pessoal gritando, fazendo, parecia um estádio de futebol. Porque de tanto que foi, o pessoal ficou louco com essa cena. Olha como que o filme proporcionou o entusiasmo dessas pessoas. Então, eu vi que é um tema super interessante para a gente estar abordando, para ensinar também. Porque os alunos gostam muito de ver essas coisas, ver super-heróis. Então, os super-heróis acabaram dominando o cinema. Os filmes de super-heróis, nas últimas décadas, eles tiveram sucesso nas bilheterias. Tanto no universo Marvel, tanto no universo da DC. Eles se tornaram populares em todo o mundo. E aqui eu vou trazer um pouco do número dos filmes. Então, eu vou trazer um pouco do filme do Vingadores Ultimato. Em menos de uma semana, o filme rendeu cerca de 1,2 bilhões de dólares, que, quando eu peguei a informação, era 4,7 bilhões de reais. Esse valor já deve ter aumentado, tanto que o dólar aumenta, né? Então, outra situação é que, levando mais de 1,5 milhões de espectadores aos cinemas, na sua estreia. As pessoas iam trajadas, iam vestidas de super-herói para poder assistir só o filme num cinema, numa sala fechada. Então, foi mais de 20 maiores arrecadações de todos os tempos do cinema. E, atualmente, é o maior disparado da bilheteria da história do cinema. E também eu trouxe os números do filme do Aquaman, que soma mais de 1,9 bilhões de dólares na bilheteria mundial, ganhando o título do maior filme da história da DC. E também arrecadou no Brasil cerca de 135 milhões, se tornando o maior filme da DC no Brasil. E também o Aquaman garantiu seu lugar do top 10 das bilheterias mundiais em 2018. Também se tornou, de longa, o melhor filme de solo, herói, da bilheteria no país. Então, eu quis trazer esses números para vocês verem qual que é o impacto que traz esses filmes de super-herói. E o que eles vão nos proporcionar? Os filmes instigam a imaginação de quem assiste, além de mexer com os variados sentimentos. Sendo assim, o filme estaria em interesse do aluno aumentar, quebrar a rotina de aula. Então, o aluno vai querer imaginar. Às vezes, os alunos mais piticos, eles ficam, nossa, imagina eu com poder. Aí chega até na casa dele, eu sou o Superman, eu sou o Capitão América. Então, os filmes de super-herói, na maioria dos casos, eles proporcionam muita diversão. Ou propõem algum tipo de reflexão ou inspiração. Há centenas de filmes que podem ser utilizados para fazer com que o aluno utilize a imaginação
e cria os melhores conceitos para o entendimento. Porque, como eu disse, a gente consegue pegar cenas desses filmes e poder explicar. Por exemplo, a gente pega uma cena que tá totalmente, que dá para falar termodinâmica. Então a gente pega essa cena e explica totalmente a termodinâmica. Só que o aluno puxa o interesse do aluno para estudar perante a cena que ele está vendo do super-herói. Então eu vou passar uma maneira que não é adequada de passar o filme. Então vamos utilizar. Vamos separar em 3 tópicos. Temos o vídeo tapa-buraco, o vídeo enrolação e o vídeo deslumbramento. Então eu vou debater um pouquinho deles. O tapa-buraco é colocar um vídeo quando há um problema inesperado, como a ausência de professor, usar esse expediente eventualmente para ser útil, mas se for feito com frequência, desvaloriza o uso do vídeo e associa a cabeça do aluno com não ter aula. Então, uma vez ou outra, não tem problema. Mas se for isso com uma rotina, o aluno vai pensar, vai ter filme? Então não tem aula, então não tem o que aprender. Então isso pode virar um problema. Então, e o outro tópico também é o vídeo enrolação. Exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria. O aluno percebe que o vídeo é usado como forma de camuflar a aula. Pode concordar na hora, mas ele discorda do seu mau uso. Então, por exemplo, a gente está estudando eletroquímica, alguma coisa assim. Só que a gente coloca um filme que o tema é totalmente diferente. Então, o aluno também vai perceber que isso é para fugir da matéria só para não ter aula. Então, pode ser um problema também. E o vídeo deslumbramento. O professor acaba de descobrir que o uso do vídeo costuma empolgar. Então, ele passa o vídeo todas as aulas, esquecendo das outras dinâmicas mais pertinentes. O uso exagerado do vídeo diminui a eficácia e empobrece a aula. Porque se a gente ficar passando todo momento os vídeos, a gente vai perder a nossa didática, a gente vai perder o nosso foco, a gente vai tirar toda a essência de ensinar. Então a gente acaba perdendo todas essas coisas. Então eu trouxe aqui 3 tópicos que a gente não deve fazer com frequência. A gente tem que ter essa maneira de nivelar o que a gente está passando com o que a gente está ensinando. Então agora, como eu passei a maneira não adequada, vou passar a maneira adequada. E vou separar em 3 tópicos também, que é sensibilização, ilustração e simulação. Então vamos lá. A sensibilização é um bom vídeo que é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para despertar o interesse da curiosidade. A motivação para novos temas. Isso facilita o desejo de pesquisar nos alunos para aprofundar no assunto da matéria. Então, sempre que a gente for introduzir um novo conceito, é legal a gente trazer um vídeo, porque o aluno ele vai ter já um conceito. Nossa, essa nova coisa que eu estou aprendendo, dá para ver nesse filme. Olha que legal! Já estimula o aluno. Agora o vídeo ilustração. O vídeo, muitas das vezes, ajuda a mostrar o que fala em aula, a compor um cenário desconhecido dos alunos. Por exemplo, um vídeo que exemplifica como eram os romanos na época de Júlio César ou Nero. Mesmo que não seja totalmente fiel, ajuda a situar os alunos no tempo histórico. Um vídeo traz para a sala de aula realidades distantes dos alunos, como exemplo, a Amazônia ou a África. A vida se aproxima da escola através de um vídeo. Então, a gente vai colocar física mecânica. Então, a gente coloca um vídeo relacionado a isso. Então, a gente pega a realidade de outros lugares e traz para a realidade do aluno que ele está aprendendo em sala. E a simulação é uma ilustração mais sofisticada. O aluno pode simular experimentos físicos que seriam perigosos em um laboratório ou que exigiriam muito tempo e recurso. Um vídeo pode mostrar uma câmera acelerada ou lenta, que não pode ser observada a olho nu. E aí, o que a gente faz? É como a gente fosse fazer um experimento. Então, a gente exemplifica esse vídeo para a gente, se fosse algo perigoso, se fosse algo que o aluno não conseguiria fazer. Então, a gente mostra o vídeo para ele tornar mais algo dinâmico. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos trazer a atenção deles. Agora, eu vou trazer vou separar em super-heróis. Vou falar um super-herói, vou colocar uma cena e vocês vão debater entre si aí como que dá para colocar na aula de vocês aquela cena. Então, vamos identificar os conceitos científicos. Então, procure por cenas que te deixem com dúvidas, se possíveis ou não. Busque cenas
em que se possa calcular algo com que o trecho pode oferecer, como, por exemplo, corpos em queda livre, trajetória do objeto, forças aplicadas ou da energia necessária para que tal evento ocorra. Sempre mantenha o rigor científico, mas busque desconsiderar alguns fatos que a situação possa ser avaliada. Então, tome isso como os seus conceitos primórdios para poder analisar a situação. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou trazer o Superman. O Superman é um... Se ele... Olha lá a foto ali em cima. Vocês verem que ao tirar o óculos, ele já se disfarçou, né? Colocou o óculos e disfarçou. Uau, né? Esse é o primeiro evento científico que ninguém consegue explicar até hoje. Como que o Clark Kent coloca o óculos e já se disfarça. Brincadeiras à parte, o poder e as habilidades do Superman, ele é voar, ele tem uma força descomunal, ele tem uma visão de raio-x, visão de calor, ele tem um super sopro, super audição, invulnerabilidade e poder de se camuflar com óculos, que é o que a gente viu. Incrível esse poder dele, que nem a ciência vai conseguir explicar. Como que ele vai se camuflar com óculos? Então, vou trazer a cena aqui e vocês vão discutir ao decorrer da cena o que vocês estão vendo, que vocês podem introduzir na aula de vocês. Vídeo exemplo. Bom, vamos lá. Aqui eu consigo identificar essa onda de choque que com a explosão no prédio. Também podemos falar ação e reação, a parte química soltando o raio-x, né? Só que é legal porque a gente analisa, porque o Superman, ele tem absorção da energia, então ele absorve a luz do sol. Então é como se ele repelisse essa energia que sai pelo seu olho. Então ele vem de um planeta onde a gravidade é maior que da Terra. Para ele se adaptar, ele seria deformado. Então, se ele está numa gravidade que é maior que da Terra, ele vem para a Terra, que é um pouco menor, ele teria que ser um pouco quadradão. Ele teria que ficar meio desengonçado para poder suportar. Então, aí também dá para a gente falar, gravidade. A sua super força se explicaria também a relação disso. Como a gravidade onde ele morava era maior, então ele vai ter uma força maior a se adaptar à nossa gravidade. E o seu voo, ele voar, ele se explicaria como pulos. Porque se vocês verem os astronautas, quando eles estão na gravidade zero, eles pulam e vão embora. Eles vão embora. Então, eles estariam acostumados com a gravidade do planeta natal dele. Então, ele acabaria sendo como um super humano. Então, passando adiante. João, posso complementar só um pouquinho? Claro. Eu acredito... Você pode volta um pouquinho ali, por favor, no Superman? Eu acredito que os professores, eles possam fazer recortes, né, de cenas de acordo com a realidade e com a temática que está sendo trabalhada no momento, para poder contextualizar esses conceitos e fazer com que a aprendizagem seja mais significativa para esses alunos. Por quê? Obviamente, a gente sabe muito bem, né, separar a ficção da realidade, mas a gente não pode negar o quanto isso é sedutor para o aluno, né? O quanto o aluno se encanta com tudo isso. Desde quando nós éramos muito mais jovens, a gente já adorava o Superman, já ficava super encantado, e são cenas que até hoje a gente acaba gostando de ver. Então, quando a gente passa a entender o que está acontecendo, que nem você falou da questão da gravidade e tudo mais, quando a gente passa a entender o que acontece cientificamente ali, o filme passa a ter um outro significado, né? Eu acho que isso é muito interessante e muito significativo. Muito bom. Vamos continuar. Vamos continuar. É porque, que nem a Luciana disse, porque, isso aqui puxa uma atenção do aluno que vocês não têm ideia. O aluno fica, uau, né? Então, vamos continuar.
Vamos ver agora o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele tem de poder e habilidade a força sobre-humana, os repulsores e o seu arsenal de armas, a velocidade e a sua durabilidade. E aqui está o vídeo exemplo. Vamos lá. Aqui a gente também se depara com ação e reação, a gente se depara com repulsão de energia, absorção de energia. Então, são várias coisas que a gente consegue pontuar. Vou falar um pouquinho do Homem de Ferro. Para ele viver na nossa realidade, ele precisa de sensores em todos os músculos, para que os impulsos nervosos dele dão o movimento desejado. Tirando que ele teria que ter um Jarvis, que se vocês ver o filme, o Homem de Ferro tem um Jarvis que ajuda ele, auxilia. Mas super inteligente, mas muito inteligente. Para poder direcionar tudo. E é legal falar que ele também teria uma sensação de enjoo, que ele teria no corpo humano. O corpo humano ele não aguentaria tal movimentação de algo externo, né? Que vamos dar um exemplo. Se a gente andasse num barco, a gente tem enjoo. Então, esse é o exemplo que a gente pode dar. Se ele usasse a armadura, o corpo humano não iria resistir tanto, porque ele ia ter muito enjoo. E a sua energia, ela teria que ser armazenada para soltar aqueles raios, né? Que sai pela mão, tudo. Então, ele ia gerar muita energia estática. E também para manter o seu reator no peito, ele teria que ter um estoque de paládio. Ou também que poderia fabricar um novo elemento químico para ele poder suportar. Tirando o resfriamento que ele teria que ter, né? Para poder suportar esse reator no peito. Vamos para o próximo. Pronto, está passando a sua tela. Não está passando? Não, parou na tela. Ah, agora sim, apareceu uma. Agora eu mudei. Ah, apareceu, obrigada. Que eu vou mudando assim. Então vamos lá. Agora a gente vai ver o Magneto, que entra naquele mundo que a Luciana falou, no X-Men. E o Magneto, a gente já sabe, ele controla o magnetismo, ele cria campos de força, ele tem bloqueio contra os telepatas e tem uma levitação magnética. Eu vou passar aqui o vídeo exemplo. Então vamos lá. O que a gente consegue ver, né? A gente vê magnetismo, óbvio, né? A gente vê o campo magnético gerado. A gente consegue falar a regra da mão esquerda, a regra da mão direita. E eu vou falar um pouco do Magneto. O Magneto, ele iria manipular todas as formas de magnetismo, que, né, vocês podem ver. Então, ele está manipulando a levitação, ele está manipulando a eletricidade e ele está manipulando a vibração, ou seja, o calor. Então, fazendo que o seu poder não tenha limite nenhum, fazendo que todo o sentido relativístico seja correto. Ele poderia ter um mundo dele de refém, pois o magnetismo ele atua em todos os materiais. Então, eu vou dar outro exemplo. Tem um imã que ele chama neodimo. Ele atrai e repele a madeira. Um palito de dente assim, ó, de madeira, ele atrai e repele. Então, poderia também até parar a rotação da Terra, pois o ferro e o níquel têm em grande quantidade. Outro assunto também é o ferro que contém no nosso sangue. Esse a gente pode esquecer, mas ele poderia ser dissolvido, porque ele será dissolvido na forma hemoglobina, deixando toda a forma de lado da ferro magnético. Mas não teria problema nenhum dos poderes dele em relação a nós, porque
a água, ele contraria a gente, tipo, levantaria a gente através da água que nós temos no nosso corpo, que é o diamagnetismo, onde contém uma alta concentração de ferro magnético. Então, muitas e muitas coisas a gente consegue abordar com esses super-heróis. Vamos pro próximo. Agora vamos falar do Homem-Formiga. Esse aqui virou o xodó de muitos telespectadores. O Homem-Formiga, o que ele faz? Ele fica pequeno, fica grande, ele tem uma força e resistência sobre-humana e ele tem controle sobre as formigas. E aqui vou passar o vídeo exemplo. O Homem-Formiga é bastante interessante, porque ele puxa mais a parte química, né? Porque esse encolher e ficar grande vem pela célula spin, né? Que é a nanicolina, que é como o filme diz. Então, através dessas pílulas, né? Que tem essas células spin, ele pode ficar grande e pequeno. Mas para fazer isso, ele vai violar muita lei da física, mas muita lei da física. Então, para acontecer, ele teria que perder átomos, jogando totalmente a massa dele fora, mantendo a mesma organização do corpo. Mas as nossas células, elas precisariam de um balanço muito delicado para elas encolherem, deixando as proporções necessárias para o corpo poder suportar, sem ter algo que prejudique o sistema do corpo, para diminuir o tamanho. Então, ele se resolve, entre aspas, encolhendo todos os átomos, conservando a massa. E ao perder, para onde vai essa massa, né? Porque como que ele vai diminuir, vai perder massa. E para onde vai essa massa? E olha que interessante. Se ele diminuir 70 vezes, a área do seu corpo ele tem que se diminuir 70 vezes 70, ou seja, 70 ao quadrado, que vai ser 4.900 vezes. E o seu volume, o volume do seu corpo será 70 vezes 70 vezes 70, que é 70 ao cubo, que será 343 mil vezes menor que o seu corpo. E ao encolher, ele teria uma densidade tão grande, que seria comparado a uma estrela, que seria aproximadamente 3,4610 a oitava quilo por litro. Então, isso seria tão denso que se ele tivesse na nossa Terra aqui, ele ia cair sem parar. Ele ia cair e não ia ter fim. Ia só cair. Então, se ele encolher e manter todas as proporções necessárias, a sua super força, teria sentido biológico, pelo menos. Isso a gente vê pela própria formiga, que a formiga consegue carregar 3 vezes o seu próprio valor. E ao encolher, carregaria mais de 10 vezes. João, olá. João, é extremamente interessante essa questão do Homem-Formiga, né? Eu acredito que todos esses conceitos, é muito conceito que pode ser abordado em diferentes tempos. Então, sim, às vezes o professor, ele pode falar do Homem-Formiga lá no começo do ano, né? Sei lá, quando ele está falando de transformações, por exemplo, e depois ele vai retornar com o Homem-Formiga lá para frente, né? Quando ele vai estar falando dessa questão dos átomos, dessa questão dos conceitos de massa. Então, é para ver que o professor ele tem a possibilidade de trabalhar até com a questão da espiralidade, né? Aprofundando os conceitos que ele vai desenvolvendo com esse estudante no decorrer do ano, né? Muito legal, muito legal. Sim, exatamente. Porque um super-herói só, você pode colocar diversos assuntos. Vamos pro próximo. O Hulk. Esse aqui também é um xodó de muito tempo, de muitas pessoas. Muitas pessoas, né? E quais são os seus poderes? Ele tem uma força física ilimitada, uma super velocidade, ele é imune à doença, ele tem uma regeneração aceleradíssima
e tem uma resistência sobre-humana. E aqui está o vídeo. Esse filme do Hulk é do Thor Ragnarok, é um dos meus filmes preferidos. Essa cena me motiva, me dá alegria. Mas enfim, ó, de todos os super-heróis que a gente vai ver hoje, o Hulk, pelo incrível que pareça, é o que mais respeita a física. É o que mais respeita. Por quê? A sua força é proporcional ao estrago que ele faz. Então, o Hulk, ele teve um DNA alterado. Então, houve uma mutação genética no DNA dele. Então, ele teve uma dose maciça de radiação gama. Que isso é, ele pode reparar sozinho os danos que ele sofre. Então, essas mutações, ele está na corrente sanguínea dele, tendo reações de adrenalina. As reações de adrenalina dele, então, vai desencadeando a super força. Porque teve um caso que é uma mulher de mais ou menos 80 quilos, ela ficou com uma adrenalina tão acelerada porque viu seu filho em perigo embaixo do carro, ela foi lá querer salvar ele. Ela foi lá e levantou o carro. Isso é uma história real. A adrenalina, ela desencadeia a nossa força. E o Hulk tem uma adrenalina tão acelerada, mas tão forte, que é a força sobre-humana dele é explicada através disso. Então, isso pode explicar quimicamente, fisicamente também, e mais legal, biologicamente, que a gente consegue ver. Além, né, João, além do interesse que os estudantes têm pelo Hulk. Né? A gente sempre vê, principalmente os aluninhos mais novos, assim, eles têm uma verdadeira paixão pelo Hulk, né? Então, eu acredito que seja mais um exemplo, que nem você próprio citou, de contextualização que vai trazer o interesse desse estudante. Muito bom. Exatamente. Vamos para o próximo. Agora, o Flash. O Flash é aquele cara que sempre foi rápido. Eu, quando eu era pequeno, eu falo assim, eu quero ser tão rápido quanto o Flash. Então, qual que é os poderes do Flash? Super velocidade, raciocínio e reflexo sobre-humano. Ele cria tornados e ele pode saltar no tempo. E aqui o vídeo exemplo. Então, vamos lá. O Flash, ao contrário do Hulk, que eu falei que respeita as leis da física, ele viola todas. Tudo que tem de física, o Flash viola. Então, o Flash está lá atuando, Newton está se remoendo no caixão, tanta vez que ele está se violando as leis da física. Então, ele tira os seus superpoderes através da força da velocidade ou da força da aceleração. Então, ele vai se proteger do atrito através de uma aura. Isso é, ele teria que anular totalmente qualquer tipo de lei científica, qualquer uma. Porque se não houvesse essa aura em volta dele, na hora que ele fosse correr, ele estaria correndo contra uma parede pela resistência do ar. Então, ou seja, ele ia ser um assado. E ele estaria correndo com essas coisas sólidas, porque ele estaria numa velocidade tão grande que ele não teria nem chance de respirar. Então, ele vai violar, anular toda essa lei científica que a gente estuda, né? Vai acabar com todos os historiadores aí que a gente estudou. Outra coisa interessante é que se ele está em alta velocidade,
e ele tocasse alguma coisa, isso seria destruído, seria aniquilado. Pois a deformação do objeto na alta velocidade, ela é viajada na velocidade do som. E o flash, ele ultrapassa a velocidade do som. Então, portanto, com que ele tocasse, seria destruído. Então, é melhor, porque assim, vamos supor, o metal, ele tem cadeias, na velocidade do som, elas começam a ser entortadas. Só que o flash, ao ultrapassar, rompe. Então, você é totalmente aniquilado. E olha que legal, vocês viram que a partir do momento que ele estava correndo lá da ponte, pulou, teve uma conservação de energia, ele pegou o impulso, pulou, atravessou a ponte e agarrou uma pessoa. É melhor a gente ser destruído do que a gente ser carregado por ele. Porque senão a gente ia ser vaporizado. Tem uma série nova, agora não lembro, acho que é na Amazon Prime, que também tem um rapaz que corre muito rápido. Aí vocês vão ver lá, tipo, eu esqueci o nome da série agora, mas ele tá correndo rápido, ele passa do lado de uma pessoa, a pessoa evapora, explode. É esse conceito. Então a sua velocidade, se correr a um prédio acima também, ele vai correr prédio acima, e ele vai ultrapassar o valor da gravidade. Ou seja, quando ele saísse do prédio, ele ia para o espaço. Ele ia pular para o espaço. Ia para o planeta fora. Então, ele não vai obedecer nenhum conceito da relatividade. Ele terá uma velocidade absurda. Ele teria que sofrer distorções. E isso não ocorre. Então, o que é interessante falar, né, João? O professor também tem a possibilidade de fazer um comparativo, né? Por exemplo, anteriormente você disse que o Hulk ele acaba atendendo aí, né, respeitando as leis da física. E o Flash totalmente contra, né? Totalmente contra. Então, trazer essa diferenciação, esse comparativo, né, para o estudante, talvez seja uma outra forma de fazer com que ele entenda determinados conceitos, né? Mais uma sugestão de atividade aí para os nossos professores. Exatamente. Agora, esse aqui virou queridíssimo nesse último filme que saiu, que é o Aquaman. E o Aquaman, o que ele tem? Ele tem uma respiração subaquática, uma força sobre-humana, ele tem telepatia com seres humanos e marinhos, e tem uma regeneração acelerada. E aqui está o vídeo exemplo que eu trouxe. Vamos lá. O Aquaman, primeiramente, a gente relaciona sempre ele que está embaixo da água, né? Então, para ele poder sobreviver embaixo da água, ele teria que ter guerras, né? Embaixo do pescoço. Tirando que ele teria que nadar com a boca aberta. Porque o corpo humano não suportaria retirar o oxigênio só pelas guerras. Então, ele precisaria de 10 vezes mais oxigênio do que os próprios peixes. Se desconsiderarmos a sua super força e pensarmos como seria o corpo humano normal, passando mais ou menos 350 ml de oxigênio por minuto, ele teria que retirar 100 litros de água por minuto para ele conseguir respirar embaixo d'água, com eficiência total. Também teria que conter rins gigantes, porque ele precisaria urinar, né? Então, o rim dele teria que ser enorme, gigantesco. Porque ele está em água salgada. Outra coisa, ele teria que ter uma gordura corporal para conseguir uma grande quantidade de gordura corporal para conseguir suportar e se aquecer nas temperaturas frias lá embaixo da água, né? Lá embaixo, que é quando a pressão está muito alta. Que também falando dessa pressão,
o corpo humano não suportaria. Então, ele teria que vir num lugar que suportaria. Porque o corpo humano, quando chega em numa pressão já considerável, já começa a tremedeira. E se ele vai se afundando, ele pode explodir os seus órgãos. Então, essa é a relação que a gente pode ter na ciência, colocando na realidade do Aquaman. Próximo. A Mulher Maravilha. Essa aqui, ela é a Miss de todos os super-heróis. A mais linda que o pessoal fala, né? A maravilhosa. Mulher maravilhosa, que alguns falam. Então, qual que são os seus poderes e habilidades? Super força, agilidade sobre-humana, sentidos aprimorados, resistência sobre-humana e uma sabedoria divina. E aqui está o vídeo exemplo. Então, vamos lá. A Mulher Maravilha, os seus poderes, eles se explicam como se ela fosse uma divindade, né? Então, a gente tem que entender que, se basearmos em fatos reais, ela seria como uma pessoa qualquer. Seus poderes se explicariam através de esforços. Então, ela se dedicaria para ter a sua agilidade, a sua força, né? Mas o detalhe importante para a gente colocar nessa cena são os seus reflexos, né? Então, isso a gente consegue analisar através da física óptica. Então, a gente analisa essa questão. Então, pode ser falado que também seus movimentos e percepções são mais rápidos que o comum, tornando ela mais forte e mais resistente aos ataques. Então, essa cena a gente consegue colocar muito na física óptica. Vamos pro próximo. João, eu acredito que a Mulher Maravilha ela seja uma personagem que ela encanta qualquer público, assim como o Superman, né? Porque até nós, que já somos um pouquinho mais experientes, vamos dizer assim, lá na nossa infância, a gente lembra dos desenhos animados que tinham a Mulher Maravilha, o Superman, né? Onde ainda todo esse universo de filmes não existia, mas já existia no nosso imaginário como que ela consegue ser tão forte, né? Como que ele voa, como... Então, são questionamentos que a gente acabava fazendo enquanto criança, né, e tudo mais. E o legal é, hoje em dia, a ciência conseguir dar algum tipo de explicação que faça com que essas crianças pensem um pouco mais sobre esse assunto, né? É realmente muito interessante, e a Mulher Maravilha, ela é alvo aí, né? Tem os memes das Mulheres Maravilhas hoje em dia, eu acredito que acabam indo totalmente ao encontro aí da nossa conversa. Vamos para o próximo. Total. Agora a gente vai falar do Thor. O Thor foi marcado pela cena que eu deixei nesse GIF aí, que foi nesse último Vingadores também, que ele pegou o Mjolnir dele e deu com uma força total no chão, explodindo tudo onde que estava ao redor dele. Então, seus poderes e habilidades são força sobre-humana, manipulação da eletricidade, longevidade e um vigor sobre-humano. Também vamos ressaltar que ele também é uma divindade, né? Que é o filho de Odin, da mitologia nórdica. Então, esse aqui é o vídeo exemplo.
Ah lá, a explosão que a gente falou. O Thor, como eu disse, ele é um deus da mitologia nórdica. Ele é um detentor do poderoso martelo Mjolnir. Esse condutor de seus poderes é capaz de gerar corrente elétrica, que também pode se comparar aos poderes da tempestade do X-Men, que ao retornar à mão do seu portador, além de transportar o seu usuário devido à sua inércia. Então a gente consegue falar de inércia pelo martelo. E de acordo com os quadrinhos, o martelo foi forjado a partir de um núcleo de estrelas em seus estágios finais de vida. Então, em razão de grande colapso gravitacional, provavelmente uma estrela anã ou uma estrela de nêutrons. A densidade dos seus corpos celestes está entre os maiores de todo o universo, chegando até 1.117 kg por metro cúbico. Dessa forma, o martelo de Thor deve ter uma massa de alguns milhões de quilogramas. Então, isso seria muito pesado, mas muito pesado. Então, dá para ressaltar essa parte também. Trabalhar com a massa do martelo. E, além disso, há o encantamento que torna o objeto infinitamente pesado para usuários que não é digno de manusear. Então, a gente consegue fazer exercícios colocando exemplo que, por exemplo, uma força de tantos newtons para um martelo de uma massa tanto. Então, dá para a gente relacionar esse tipo de coisa. Vamos para o próximo. Eu acredito muito, João, que quando a gente contextualiza num exercício dessa forma, fica menos cansativo para o estudante, né? Porque é claro que nós teremos que trabalhar com exercícios de cálculo de força, enfim, mas se dentro desse exercício tiver uma contextualização referente a um filme, por exemplo, que é interessante para o estudante, que é legal para ele, eu acredito que na resolução desse problema haverá um empenho diferenciado, uma motivação diferenciada, né? Inovando na resolução desse exercício. Acho que essa é a parte interessante, né? Total, porque a gente pega essas situações e consegue montar um exercício que vai chamar a atenção deles. Que não vai Exatamente. Exatamente. Diferente daquela lista de exercício nua e crua, né, que a gente tinha antigamente, né? Aquele que a gente teve que fazer lá atrás, né? Muito bom. Sim, porque traz a imaginação deles. Exatamente, né? Forçando aí a questão do raciocínio também, né? Porque ele precisa entender a cena para ele entender o que acontece com a questão da força, com a questão da massa e tudo mais. Então, é muito interessante. Vamos lá para o próximo. Vamos. Esse é o último que eu vou falar hoje. Capitão América. O Capitão América também é um xodó de muita gente. E como eu trouxe naquela primeira cena lá, que eu trouxe o primeiro vídeo, que o pessoal foi a loucura, que é o GIF, né? Que ele começou a ser digno de manipular o Mjolnir de Thor. Então, quais são os seus poderes e habilidades? Super força, velocidade sobre-humana, regeneração aprimorada e um vigor sobre-humano. E aqui está o vídeo exemplo. É legal ressaltar que o Capitão América, ele é um personagem, assim, mais normal, vamos dizer assim, que mais se baseia no ser humano, né? Porque encontramos nesse cenário que ele, tirando toda a mutação genética que ele teve, que foi o soro do super soldado, se você acompanha os filmes, ele seria como uma pessoa comum. Ele não teria um poder, assim, sobre-humano. Ele seria uma pessoa normal. Mas o detalhe que eu quis trazer nesse vídeo não é o Capitão América em si, mas sim o seu escudo, que agora o pessoal de química que vai gostar. O escudo ele é feito através de vibrânio, que é encontrado na Antártica, que chama-se de antimetal, porque quando ele vibra, ele dissolve o metal. E isso é tudo explicação dos filmes. E é o Wakanda, na África. E o vibrânio encontrado na Antártica é diferente de Wakanda, porque o de Wakanda ele absorve o impacto e as vibrações, segundo a Marvel, que ela vai fortalecer a ligação entre as moléculas. Então, aonde que a gente pode encontrar uma boa parte de ciência, né? Quimicamente ainda.
Então, o escudo do Capitão América ele teria que ser duro e forte por fora, e macio e flexível por dentro, para poder suportar os impactos e os golpes que se dá nele. Precisa também de uma propriedade de nitinol, pois os cristais desse metal contêm uma memória, né? Ou seja, que se a gente estudar esse metal, se a gente aquecer ele, primeiro vamos entortar o metal. E a gente aquecer, ele vai retornar a seu meio padrão, por causa dessa memória. Então, ou seja, o Capitão América não precisaria ficar aquecendo o seu escudo ou reproduzindo novamente o escudo para ele ficar perfeito no seu estado novamente. Tirando a camada de adamantio que precisaria, porque para ele quicar e voltar toda hora, né? Porque o Capitão América taca, pau, e volta. Ele precisaria do adamantio, que o adamantio tem essa propriedade que ele volta, né? Esse é o Capitão América. Olha as propriedades dos materiais aí, né, João? Uhum. Então, obviamente, a gente precisa trabalhar também com questões reais da nossa vida, mas como introduzir o assunto? Acredito que esse exemplo seja, assim, um exemplo excelente da gente poder dar essa introdução no assunto para depois trazer o nosso aluno para aquilo que a gente precisa. Muito bom, muito obrigada. E eu quis trazer tudo isso porque a gente fica se perguntando como que a gente traz o interesse desse aluno, né? Que é isso tudo que a gente debateu. Mas a gente tem que entender o que a gente tem que alcançar. Então, a gente tem que chamar a atenção do aluno, facilitar o entendimento dele, né, na matéria, promover a reflexão sobre os temas científicos presentes no dia a dia dele, muito importante isso, sem perder a vista do vigor científico, desenvolver o senso crítico dele, fazendo com que o mesmo opine sobre o conteúdo e tomar um aprendizado interessante. Então, a melhor forma que eu entendo para conseguir passar é o debate. O debate, o aluno vai pesquisar, ele vai atrás, vai estimular o pensamento crítico dele, vai desenvolver a oratória dele, vai trazer reflexão para a turma, vai expor aquilo que ele entendeu do conteúdo e vai se socializar, né? Então, é muito legal a gente falar sobre esse contexto de super-herói, porque o aluno vai querer pesquisar, né? Porque ele vai falar assim, nossa, isso eu estou aprendendo. Ele vai assistir um filme novo e ele já vai querer relacionar, porque ele vai falar assim, nossa, é isso que eu estou vendo na escola, é isso que eu estou aprendendo com o professor tal, que eu estou vendo na matéria tal. Então, é muito legal a gente colocar esses debates, né? Ô, João, eu acredito que nesse tempo de um ano para cá, onde nós tivemos que nos reinventar, né? Os professores precisaram aprender diferentes maneiras de trazer esse aluno para perto, teve que, mais do que nunca, ser criativo e inovador, no sentido de chamar a atenção desses estudantes. Um momento em que a gente falou-se tanto em metodologias ativas, onde a gente precisa realmente trazer esse interesse do aluno, a questão do debate, a questão da pesquisa, a questão da sala de aula invertida, acredito que sejam algumas alternativas, algumas sugestões de desenvolvimento de trabalho que possam auxiliar no trazer esse aluno, né? No ficar legal, vamos dizer assim, né? Num palavreado menos pedagógico, mas seria isso, no deixar mais interessante. Sim. Então, vamos lá. E como eu tinha falado lá na parte do Thor, por exemplo, do martelo, a gente usar o martelo como exercício, eu trouxe alguns exemplos para a gente entender um pouco, trazer um pouco da nossa criatividade, né, para passar para eles, né? Então, na reta abaixo, os Vingadores estão no lugar dos números inteiros consecutivos. Então, a gente só tem que nomear. Vamos lá. Se o Hulk está no lugar 0, indique quem está no lugar -3. A gente vai lá, coloca Homem de Ferro. Aí, mais um. Capitão América. Então, são exercícios interativos que a gente consegue pôr. Eu quis colocar um bem simples, para vocês terem pelo menos uma noção. Agora, eu vou João, só voltando um pouquinho ali na reta numérica, essa habilidade matemática, né, de encontrar os números na reta numérica, é uma fragilidade da nossa rede, né? Nós percebemos
em diferentes diretorias de ensino, em diferentes escolas, que essa fragilidade é recorrente. Então, de repente, se o professor oferece, né, um exercício onde ele associe aquilo que o aluno gosta, aquilo que o aluno, né, está mais inteirado, associando a reta numérica, que é uma das principais fragilidades, e a gente, enquanto professor da área de ciências da natureza e matemática, acaba, né, tendo um pezinho ali também. Inclusive, eu já trabalhei com os professores essa fragilidade, né, de que maneira que a física e a química poderiam auxiliar, né, no desenvolvimento dessa habilidade. Eu acredito que esse seja um exemplo bem simples, mas de uma eficácia tremenda. Tão grande é a sua simplicidade, é a sua eficácia. Exatamente. Porque os alunos acabam despertando um interesse maior por estar envolvendo super-heróis, por exemplo. Claro que a gente não vai falar de 100% dos alunos, até porque é impossível, né? É impossível a gente falar de 100%, mas é uma maneira da gente trabalhar uma fragilidade da rede. Muito bom. E além desse exercício, eu trouxe mais um, que eu mesmo fiz, que entra aquela relação do martelo do Thor. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Para determinarmos quem dos heróis é mais rápido, foi proposto um desafio entre o Homem de Ferro e o Superman. Os dois percorreram um percurso de 10 mil metros. Após o início, o Homem de Ferro levou 90 segundos para chegar à linha de chegada. Já o Superman levou 60 segundos. Utilizando os conceitos físicos da velocidade média, quem foi o mais rápido nesse desafio? Então, eu coloquei ali, ó, a velocidade do Homem de Ferro, HF, igual a ΔX, ΔT, é 10 mil, né, 10 mil metros, dividido por 90, que é o tempo. Que a gente chega que é 111,1 metros por segundo. Velocidade do Superman, SM, ΔX, ΔT, 10 mil dividido por 60, 166,6 metros por segundo. Então, portanto, o Superman é o mais rápido que o Homem de Ferro. Eu gosto de falar assim porque eu dou aula desde quando eu estou no meu segundo colegial. Eu me voluntaria lá na minha escola, eu era voluntário para dar aula para as pessoas, lá os outros alunos. E pelo incrível que pareça, as minhas aulas lotavam mais do que o próprio professor do plantão, porque eu fazia muito exercício assim. Mas em vez de relacionar os super-heróis, às vezes eu se relacionava as pessoas que estavam na sala de aula. Por exemplo, tem um aluno chamado Gabriel, eu coloco o Gabriel, aí os pessoal adorava. Então, meios, formas que a gente consegue introduzir e chamar a atenção. É muito legal a gente pensar assim. Então, até os próprios materiais oficiais, né, como o currículo e tudo mais, eles falam dessa questão da contextualização para você trazer a realidade do estudante, né? Pode ser que em determinada escola os alunos não se interessem por super-heróis, mas se interessem por uma outra temática que pode ser adaptada para a preparação, elaboração das aulas, dos exercícios. O importante é que realmente essa questão da inovação e da criatividade do professor, não é, João? Para trazer esses estudantes para próximos a nós, né? Para que desperte esse interesse neles. Muito bom. E a gente vai chegar com uma conclusão que sabe que nem todos os alunos irão participar como a gente deseja, como a Luciana falou. Contudo, cabe ao professor tornar a aula mais interessante possível. Então, a gente tem que criar esses meios para a gente conseguir trazer a atenção deles. O filme irá proporcionar um novo método para auxiliar o aprendizado do aluno. Devemos pensar neles e como eles para essas coisas. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles. E os super-heróis proporcionam um estímulo à criatividade para diversas coisas. A gente pode ver todos os exemplos que eu trouxe. A gente pode falar diversos temas. E a gente acabou introduzindo outros temas. E a coisa mais importante, o ensino sairá ganhando sempre. Sempre sairá na frente assim, o ensino.
Lembrando aqui, só complementando, o João, em relação aos exemplos, né, que você trouxe, a questão de, por exemplo, se o professor não quiser trabalhar com essa gama toda que você trouxe, ele pode escolher um super-herói, ele pode escolher um trecho de um filme, lembrando que esses trechos de filmes e GIFs e etc. estão disponíveis aí no YouTube, né? Então, são de fácil acesso ao professor, né? E ele consegue trabalhar com esse aluno, estimulando realmente essa curiosidade e essa criatividade, fazendo o aluno pensar, que eu acredito que seja a principal função, o papel mais importante, né? Como que aquilo está relacionado com o que eu estou aprendendo na escola. Por diversas vezes, a gente ouve, né, os alunos questionando, onde eu vou usar isso? Né? A gente ouve o aluno, onde eu vou usar isso? Né? Mas para que isso vai servir para mim? Então, aqui a gente associa a teoria à prática, né? De uma maneira em que o aluno consegue enxergar aonde aquele conceito que ele está aprendendo, teoricamente, pode ser aplicado na prática, mesmo que seja na ficção científica, né? Exatamente. E eu trago como bônus dessa apresentação que utilizar o filme é um foco do trabalho, né? Que é o que eu quis trazer aqui para vocês. Mas a gente não deve só se prender a isso. O professor ele também tem que sempre buscar a interação do aluno e a motivação dele, visando o seu desenvolvimento. Então, a gente pode ter diversas coisas. Então, eu deixei aqui o Nerdologia, da onde que eu peguei as maiores informações do super-herói. YouTube, né? Porque a gente consegue pesquisar muitas coisas e olhar videoaulas, interações. A própria Netflix também, a gente consegue ter bastante série, documentário, para a gente conseguir passar para os alunos. Então, não vamos só nos prender nos super-heróis, mas vamos nos prender na realidade dos alunos, né? Vamos trazer à tona, se colocando no lugar deles, para a gente trazer esse ensino, né? Porque, como eu falei, o ensino vai estar ganhando. A gente não tem nada a perder, mas sim só ganhar. Por diversas vezes a gente fala dessa questão do ensino remoto ter distanciado o professor-aluno, né, João? Né? É muito difícil de eu chamar a atenção do meu aluno que está lá do outro lado do vídeo. Inclusive, na internet, a gente encontra diversos pequenos vídeos onde os próprios alunos relatam essa distância, né, do professor e do aluno, por N motivos, né? Aí nós temos motivos diversos, seja por dificuldade com a tecnologia, seja por um não entendimento, por exemplo, seja do universo dos super-heróis, mas outra temática pode ser abordada. O importante é realmente essa questão da inovação, né? De que maneira que eu vou chamar a atenção desse estudante? Acredito, né, que essa seja uma metodologia que auxilie muito no trazer esse aluno para perto da gente, e talvez tenha sido por isso que os professores tenham pedido que nós conversemos um pouquinho sobre isso. Sim. Lembrando que essa temática ela não vai se esgotar agora, né? Porque claro que conforme a gente vai desenvolvendo o trabalho, conforme a gente vai conversando, conforme a gente vai trabalhando, dúvidas, ideias vão surgindo. Então, é muito importante. E conversar com alguém como o João, que já desenvolve esse trabalho, é extremamente enriquecedor, né? Pergunto, João, se os professores que tiverem dúvidas podem entrar em contato para poder sanar suas dúvidas, né? Haja vista que, por conta do tempo, por conta das agendas, a gente precisou fazer uma gravação, mas mesmo que eles encaminhem para mim, eu acabo encaminhando para você, para a gente poder ter uma conversa aí sobre isso. Pode ter certeza, eu estou aqui à disposição, que nem quando a Luciana me propôs esse convite, né? Eu até falei para ela, o que eu puder ajudar, o que a gente puder estar se ajudando, para mim já está de bom agrado, porque eu acredito num mundo onde que a gente se ajude, né? Independente da situação que a gente se encontra, porque, a epidemia ninguém esperava, como eu falei no começo da apresentação, mas a gente tem que se adaptar, dançar conforme a música, né? Então, são meios que a gente tem que procurar para a gente estar trazendo à tona esse novo tipo de ensino, novos métodos, né? Então, eu quero deixar aqui já meu muito obrigado a todos pela atenção, para você que ficou até aqui.
Obrigado novamente pela Luciana ter me dado essa oportunidade de estar aqui dando essa palestra para vocês, porque é isso que eu acredito. A gente tem que avançar e sempre. Muito João, obrigado. Eu é que agradeço, em nome da Diretoria de Ensino de Suzano, a sua participação, a sua disponibilização de horário, o seu peito aberto por estar aqui conosco hoje, e eu acredito que essa ATPC ela vai ser de grande valia para os professores e para mim também. Eu aprendi muito com você hoje, e, na realidade, eu confesso para você que uma coisa ou outra, a gente acaba sempre pensando, né, em relação ao componente curricular que a gente dá aula e tudo mais. Mas você nos trouxe aí uma gama de sugestões de temas que podem ser trabalhados através de pequenas cenas de filmes. Então, agradeço de coração. Mais uma vez, também gostaria de agradecer ao José Rubens, lá da Diretoria de Ensino de Tupã, né, que nos fez essa mediação, que fez essa apresentação, nos fez esse contato. Muito, muito obrigado. E eu acredito muito nesse trabalho entre os pares. Nós, enquanto professores de Ciências da Natureza, estarmos nos ajudando, estarmos conversando sobre situações e sobre temáticas que podem ser comuns, né, a todos nós. Então, imaginem só, o João está lá em Bauru e ele está desenvolvendo um trabalho que pode ser muito útil para nós aqui em Suzano. Acredito de verdade nessa interatividade e nesse apoio entre os pares. João, meu muito, muito obrigada de coração. Obrigado a todos. Então, agora eu vou continuar apresentando a minha tela, a gente já está indo para os minutos finais aqui da nossa ATPC, e de verdade eu acredito que seja muito enriquecedora. Bom, eu trouxe, né, aqui as referências, né, as fontes de pesquisa que foram utilizadas aí para eu montar a nossa apresentação. E, como sempre, vocês sabem, a gente utiliza a base nacional, onde eu trouxe a nossa competência geral, a Lei de Diretrizes e Bases, o Currículo de Ciências da Natureza e o Currículo Paulista da etapa do ensino médio. E, por gentileza, gostaria de solicitar aos professores que preenchessem a avaliação, que também servirá como frequência da nossa ATPC. Gostaria de relembrar que a gente abre, né, o formulário ao término da ATPC e ele é fechado umas 2, 3 horas depois, para que a gente possa ter aí um controle, né, dessa frequência. Então, por gentileza, vocês façam o preenchimento do formulário, que pode ser acessado ou pelo link que está aí, eu vou disponibilizar no chat também, ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code, também vai dar acesso ao formulário. Mais uma vez, eu agradeço aos professores, reitero que quem tiver dúvidas, por gentileza, poste no chat, e se sua dúvida não foi tirada nesse momento, entre em contato ou pelo e-mail institucional ou pelo WhatsApp, que se eu não souber sanar a dúvida que o professor apresentar, eu encaminho para o professor João, e assim que ele der o retorno, eu encaminho para os professores. Muito obrigada pela presença e pela participação de todos.